Olá, a paz do Senhor para você. Muito boa noite, que bom que vocês estão conosco aqui no Pit Stop. O Pit Stop é um culto que nós fazemos no meio da semana com uma parada muito estratégica para que a gente possa reabastecer e continuar a nossa jornada. Eu queria te convidar nessa noite a estar conosco nesse culto que nós preparamos com muito carinho para você. Eu vou ler para você uma palavra que está aqui em Isaías, no capítulo 43, a partir do verso 1, para que você saiba como Deus cuida de cada um de nós. É uma promessa de Deus para o povo de Israel e que ela cabe nessa noite para que Deus fale com você. Olha o que está escrito em Isaías 43, a partir do verso 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O 3, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, que dou o Egito por teu resgate e a Etiópia e a Seba por ti. Essa é uma promessa de Deus para o povo dele. Olha, as águas não vão te afogar, você pode passar pelo fogo, não te queimará e nem a chama arderá em ti. Essa é uma promessa de Deus para o povo dele. Serviu aqui para o povo de Israel nessa época, serve para nós, para os nossos dias de hoje, a promessa de Deus cuidando de mim e de você. Então, nessa noite, separe aí o seu momento com Deus, esteja conectado com Ele, pegue a sua Bíblia, esteja conectado conosco, nós vamos ter um momento de adoração, nós vamos ter uma palavra essa noite, nós vamos orar, é um tempo dedicado ao Senhor. Faça isso agora, separe aí esse momento para que Deus fale com você. Nunca se esqueça de também nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui da Igreja Cristã da Família da Penha. Nós precisamos que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal, para que esse canal ele possa atingir outras pessoas. Nos ajude nisso. Então, sem mais demora, por favor, pegue aí a sua Bíblia, sossegue o seu coração e vamos adorar no nosso momento de louvor. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Esse foi um momento de pit stop. Nessa quarta-feira abençoada. Junto à sua família, vamos louvar a Deus. Vamos entrar na sua presença. Vamos buscar a sua face. Tem esse momento de comunhão com a sua família. Junto com a gente aqui. Todavia me alegrarei
Cantamos
Toca as nossas famílias. Toca essa que está vendo agora. Toca agora, Espírito. Toca agora, Espírito. Toca nossas vidas agora com o teu poder. Toca as nossas vidas agora, Espírito. Traz teu consolo. Traz teu consolo. Traz a esperança. Traz a esperança. A esperança de dias melhores. Traz o conforto da tua presença, que é tudo o que precisamos. É ter em nosso coração, em nosso espírito, testificado que somos teus, o selo da promessa, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado. Libera a cura. Libera a tua cura. Libera a tua cura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, libera a cura, Senhor. Quem está numa cama agora, Senhor, clamando o teu nome, Senhor. Libera a tua cura, Espírito Santo. Aqueles que estão com dificuldade de respirar, Espírito Santo de Deus, sopra, sopra teu fôlego de vida. Espírito Santo de Deus, sopra, sopra nessa vida, sopra, Espírito, sopra, sopra tua esperança, sopra, Espírito. Deus é bom em todo o tempo, né? A sua misericórdia nos acompanha e assim nós vamos vivendo com os milagres do Senhor. E por falar em milagre, esse é um tempo que eu quero orar, e eu quero orar pela sua família. Esse é um tempo que nós dedicamos aqui a orar uns pelos outros, orar pelos motivos que nos chegam. Nós pedimos que, por favor, você nos envie aí os seus pedidos através do nosso WhatsApp. Você também pode fazer isso através do Ministério de Intercessão, ou qualquer líder dessa igreja aqui que você conheça, diga: olha, ora por mim, pela minha família, pelo meu trabalho, enfim, pela minha saúde. Nós temos orado bastante pela saúde das pessoas e nós queremos caminhar e batalhar junto com você em oração. Então, nós levamos a sério a oração nessa igreja e nós cremos no milagre de Deus em todo o tempo. Então, se você tem um motivo, coloca diante de Deus agora. Se você quiser compartilhar isso conosco, você pode fazer isso através do WhatsApp ou entrar em contato conosco. E agora, hoje, essa quarta-feira aqui, eu quero orar pelas famílias. Orar para que Deus nos dê o seu amor e também nos dê livramento, né, ao longo desses dias, das situações, que o Senhor possa trazer provisão sobre a sua casa, né, e também não deixar que nada possa quebrar o relacionamento que há dentro das casas, né, mas que as pessoas se sintam acolhidas no amor de Deus. Então, quero orar pela sua família, coloque ela diante de Deus agora, pessoas que você conheça, talvez familiares, gente que mora na sua casa, parentes seus mais próximos ou mais distantes, não importa. Coloque aí a sua família diante de Deus e nós vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, pela tua misericórdia, obrigado pelo louvor, Senhor, que Deus já pôde, Deus, nos dar essa dimensão do que é a tua grandeza. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa interferir nas nossas casas, abençoar as famílias, Senhor, desses que estão orando aqui junto comigo a respeito, Deus, de situações, de relacionamentos, de situações dentro de casa. Senhor, abençoa os pais, abençoa os casais, abençoa os filhos.
Deus, abençoa os parentes, Senhor. Alcança, Senhor, os nossos queridos, Senhor, que ainda não te conhecem. Senhor, em nome de Jesus, abençoa este que está nos acompanhando aqui pelo vídeo, Deus, e tem alguma situação mal resolvida dentro de casa. Que o Senhor possa operar o teu milagre e que cada um de nós possamos sentir, Deus, que o Senhor está agindo dentro da nossa casa. Por isso, abençoa os nossos lares. Senhor, leva embora toda a discórdia, leva embora, Senhor, toda a briga, toda palavra dita fora de hora, Senhor, toda palavra pesada. Senhor, em nome de Jesus, põe uma palavra de amor, uma palavra de edificação dentro das casas, sobre as famílias nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que a sua família seja abençoada e que a sua família seja alcançada pelo amor de Deus. Nosso culto continua agora, nós teremos a palavra dessa noite e nós vamos abordar quais são as intenções de Deus conosco, e Ele deixou isso aqui na sua palavra, através dos mandamentos. Você sabe qual é o maior mandamento? Nós vamos refletir a respeito desse tema a partir de agora com o Major Antônio Moraes, nosso irmão querido, amado Toninho, que frequenta aqui a nossa igreja, a Igreja Cristã da Família, vai compartilhar a palavra de Deus com esse tema a respeito do maior mandamento. Então, abra sua Bíblia, abra o seu coração e receba a palavra a partir de agora com o Toninho. Boa noite a todos, paz do Senhor. Então vamos meditar hoje na Palavra de Deus. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 22. Vamos ler do 35 ao 38. Mateus 22, do 35 ao 38. Diz assim: E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, nós vamos estar meditando hoje sobre o tema de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o maior de todos os mandamentos, como Jesus nos fala aqui nesse texto. E o que está bem claro nessas palavras de Jesus é que nós devemos amar a Deus acima de todas as nossas coisas. E, como nós dissemos, a isso ele chama de o maior de todos os mandamentos. Aí eu faço um questionamento: alguma vez você já parou para pensar sobre isso? Alguma vez você parou para meditar sobre o significado do que significa isso, amar a Deus acima de todas as coisas? Quando eu penso nisso, me vêm os seguintes questionamentos: de que maneira o que é finito deve amar o que é infinito? De que maneira o que é mortal deve amar o que é eterno? De que maneira aquele que é uma simples criatura deve amar que é o seu Criador? De que maneira nós, como diz a Bíblia, que nascemos em pecado, devemos amar aquele que é santo, santo e santo? Então me vêm esses questionamentos. Então provavelmente você, como eu, já deve ter esse entendimento de que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas talvez nós tenhamos caminhado por um entendimento de que o que Jesus está dizendo de amar a Deus pode ser cumprido em etapas.
Mas Jesus está nos dizendo que nós devemos amar a Ele por completo, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Quer dizer, não é por partes, mas é por completo. É a isso que Deus nos chama a amar. É dessa forma que Jesus nos chama a amar a Deus. E amar a Deus, acima de todas as coisas, também não está relacionado com períodos da vida, no qual nós amamos a Deus um tempo de um jeito, em outro tempo de outro jeito. Geralmente, quando nós lemos esse versículo, às vezes até de forma inconsciente, nós separamos por partes o amar a Deus. Nós agimos como se fosse um processo. Primeiro eu amo com o coração, depois com a alma e depois com o pensamento. E por vezes também nós acostumamos a associar o amor a Deus às nossas experiências pessoais e espirituais. Nós devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, sem que nós merecêssemos, sem mérito algum da nossa parte. E é por causa desse amor incondicional de Deus por nós que nós devemos amá-lo. Esse amor de Deus por nós é que me leva a amar a Deus. E amar a Deus é, na verdade, a única resposta apropriada para esse amor que Deus nos dá gratuitamente pela sua graça, sem mérito nenhum da nossa parte. Quem ama a Deus deve agradar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos, não por obrigação, mas por alegria, em amor, porque Ele me amou primeiro. E esse amor a Deus, Ele é o que me liberta, Ele é o que me faz fazer o que é certo. É este amor de Deus por mim que cria em mim um desejo de rejeitar o pecado. Agora, um questionamento aqui. Por que às vezes nós nos perdemos no meio do caminho? Já parou para pensar nisso? Por que acontece que, por vezes, no meio do caminho, de um jeito ou de outro, parece que nós nos perdemos, parece que nós abandonamos esse caminho de amar a Deus acima de todas as coisas. Deixamos de colocar Deus em primeiro lugar e o colocamos em segundo lugar, ou em terceiro, ou pior ainda, colocamos Ele em último. E só vamos lembrar de Deus nos momentos que nós enfrentarmos dificuldades, aflições, tribulações. Aí nós vamos correr para Deus, aí vamos lembrar que Deus existe, né? E vamos clamar por Deus. Então, nós precisamos ouvir a voz de Jesus quando isso acontece. Precisamos ouvir o que Jesus nos diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que diz: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5, parte A, diz lá: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratiques as primeiras obras. E, apesar disso, apesar dessas advertências, na nossa caminhada cristã, por vezes, nós acabamos fazendo e passando por isso. Ou seja, quer dizer que nós acabamos nos perdendo no meio do caminho, deixando de amar a Deus acima de todas as coisas,
de amá-lo por completo e passamos a amar a Deus por fases, por etapas, de acordo com as circunstâncias e até mesmo baseado em nossas emoções. E a pergunta que nós fazemos ou devemos fazer por que acontece isso? Por que nós acabamos, por vezes, nos esquecendo, então, de amar a Deus em primeiro lugar e cumprir esse maior dos mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas? E é Ele mesmo quem nos orienta a fazer isso. E por que nós não conseguimos manter isso de uma forma constante e permanente? Provavelmente isso acontece porque nós acabamos por associar o amar a Deus com a nossa experiência pessoal, espiritual, de quanto nós estamos sentindo a presença de Deus na nossa vida. Agora, preste atenção aqui, isso é bastante importante o que eu vou dizer aqui. Nós não podemos resumir o amar a Deus apenas a sentir a sua presença. Porque o nosso culto a Deus, o nosso adorar a Deus, o nosso amar a Deus, o nosso engrandecer e louvar o seu nome, tem que ser pelo que Ele é. Nós temos que reconhecer quem é Deus na nossa vida. E não simplesmente por causa de nossas experiências pessoais com Ele. O problema de associar o amor a Deus com a nossa experiência pessoal e sobrenatural com Deus é que muitas vezes nós acabamos por nos frustrar nessa jornada, porque nós acabamos, por vezes, fazendo comparações. Porque uns são mais abençoados que outros, porque uns parece que Deus cuida mais do que outros, porque uns parece que Deus tem um cuidado especial maior do que outros. E por causa dessas comparações que nós podemos fazer, por causa da nossa visão humana, que é limitada, que ela é falha, que nós só enxergamos o que está na nossa frente, nós não conseguimos enxergar o panorama completo como Deus vê, e nós só vemos o que está na nossa frente. Nós temos que entender que tudo o que acontece na nossa vida, que cremos em Deus, que obedecemos a Deus, que amamos a Deus, tem um propósito. Que a sua palavra mesmo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo o que acontece na minha vida tem um propósito. E eu não posso me comparar ao meu irmão, porque a minha vida com Deus é a minha vida com Deus. E quando eu faço isso, na verdade, o que nós acabamos por experimentar é que nós, por não enxergarmos isso, acabamos esfriando, acabamos desanimando em nosso relacionamento com Deus, acabamos ficando mais distantes desse mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque, por vezes, podemos nos deixar levar pelas circunstâncias, pelas frustrações da vida. Eu quero que você se lembre das palavras de Jesus. Ele nos disse: no mundo tereis aflições. Mas ele não para por aqui, ele prossegue, ele continua. Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não importa a situação que você esteja vivendo, que você esteja passando, a tribulação, o momento que nós estamos vivendo. Jesus venceu. E como Ele venceu,
nós temos a certeza, a esperança viva de que nós, através dele, venceremos também, em nome de Jesus. E o que acontece, então, é que quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, quando nós somos confrontados por uma palavra como essa, de repente nós nos damos conta que esfriamos, então nós nos lembramos de Deus, então nós corremos desesperadamente, querendo o caminho de volta, para voltar a amar a Deus acima de todas as coisas, que é o que nós conhecemos como o voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, não é verdade? Só que o que nós precisamos entender que essa volta ao primeiro amor, ela não deve ser uma volta a uma fé infantil, porque não é isso o que Deus quer de nós. Ele quer que nós experimentemos um crescimento, um amadurecimento, que nós não sejamos, continuemos crianças na fé, eternas crianças na fé. Sabe, a síndrome do Peter Pan, que não quer crescer, quer ser eterna criança, não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós cresçamos, que nós amadureçamos na fé. O que Deus deseja de nós é que nós sejamos filhos maduros, que entendam que o fato que significa amar a Ele acima de todas as coisas, independente de qualquer circunstância, de qualquer enfermidade, de qualquer praga, de qualquer peste, de qualquer tribulação que ocorra na nossa vida, nós continuaremos amando a Deus acima de todas as coisas. De qualquer adversidade. Pode até parecer uma pergunta estranha, mas pense por um momento comigo. Como seria a sua vida, sua caminhada cristã, se você nunca mais sentisse a presença de Deus, se por um momento que seja, você parasse de sentir a presença de Deus, como você iria conduzir a sua vida sem sentir a presença de Deus? Eu acredito que muitos iriam até sucumbir diante de qualquer possibilidade de uma coisa dessa acontecer. Muitos diriam, não faz sentido eu continuar na caminhada cristã. Não faz sentido eu amar a Deus se eu não sinto a sua presença. Como é que eu vou conseguir amar a Deus acima de todas as coisas sem sentir a sua presença? Mas acontece que amar a Deus acima de todas as coisas, de uma forma madura, é assumir que nós temos responsabilidade como cristãos. Se para amar a Deus nós precisássemos a todo momento sentir a sua presença, isso seria nós agirmos baseado em uma fé infantil. É como uma criança que precisa que o pai esteja a todo momento ali do seu lado, o orientando, o repreendendo, ou dizendo não faça isso, não pegue naquilo. Isso é algo infantil, mas ele nos leva, quer que nós cresçamos. E quando nós agimos dessa forma, nós não fazemos as coisas por amor a Deus, mas por medo de consequências, medo de juízo. E uma pessoa então madura, um cristão maduro, ele não pode limitar o seu amor a Deus a uma experiência pessoal, sobrenatural. Uma pessoa madura, um cristão maduro, ele toma decisões
assumindo as responsabilidades pelos seus erros e pelas suas ações. Ele até entende o silêncio de Deus como uma voz profunda, como que Ele está lapidando o seu ser, transformando e moldando o seu interior. Quando Deus se cala, muitas vezes, temos que entender que é para que nós possamos crescer como pessoas, como homens, como mulheres de Deus, que possamos tomar atitudes como filhos maduros na fé, decisões que honrem a Deus. Sabe, uma pergunta que nós podemos fazer que não falha numa situação que nós possamos viver, uma decisão que nós podemos tomar o que Jesus faria em meu lugar nessa situação? O que Jesus faria em meu lugar? Eu não estou dizendo que nós não devemos consultar a Deus, não devemos perguntar a Deus sobre as nossas decisões, que decisões devemos tomar. Devemos, com certeza. Mas o que eu estou dizendo é que com o tempo, com o desenvolvimento, com o crescimento, com a intimidade, com o que você cresce em relacionamento com Deus, vai chegar um momento em que você vai saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Mas isso é fruto de intimidade, de relacionamento diário. Essa fé madura, então, é uma convicção de que eu posso amar a Deus mesmo sem ter garantias. O amar a Deus não está limitado a eu ter garantias para amar a Deus, porque eu confio no caráter de Deus. Eu entendo que as decisões erradas que eu tomar, o Senhor vai me corrigir, o Senhor vai me perdoar, o Senhor vai me orientar, porque Ele é o nosso Pai e Ele nos perdoa. E é necessário que nós entendamos que a fé ela não pode se resumir a experiências de salas de oração ou de culto de domingo ou cultos online como esses que nós estamos vivendo nesses dias. Ela pode até ter fases, mas amar a Deus vem acima de tudo isso, acima de todas essas coisas. Que o mais importante então é permanecer amando a Deus, independente de fases, de circunstâncias, ter um coração fiel a Deus, que o ama acima de todas as coisas e apesar de qualquer circunstância. E para te ajudar neste processo, eu quero te incentivar a orar todos os dias, logo cedo, uma oração nesse sentido. Ore dessa forma assim: Deus, me ensina a te amar acima de todas as coisas. Me ajuda a te amar acima de todas as coisas. E eu quero que você saiba, ou que entenda, que você e eu, nós, só iremos conseguir amar a Deus de verdade na medida e na intensidade do quanto nós sabemos o quanto Ele nos ama, do quanto Ele te ama. Eu assisti por esses dias uma ministração do pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cup, filho do pastor Josué Gonçalves, em que ele
estava dizendo exatamente isso. Ele disse o seguinte: o dia que a gente compreender o quão amados nós somos por Deus, nós seremos glorificados. Que a direção para o caminho de perfeição diante de Deus é o quanto você consegue acessar deste lado, de cá, neste mundo em que vivemos, nessa vida terrena, essa direção para o caminho de perfeição de Deus que nos chama a viver, de saber o quanto Ele me ama, que Ele está em mim na medida em que eu estou nele, e eu estou nele na medida em que eu cada vez mais compreendo a dimensão do amor que Ele me ama, e então eu me rendo a Ele. E é em cima disso que eu quero te pedir nessa noite que você aprenda mais uma oração que você pode fazer logo cedo, todos os dias, que é assim: Senhor, me revele o quanto o Senhor me ama, me mostre, Senhor, o quanto o Senhor me ama, eu preciso disso, Senhor, me revela o quanto o Senhor me ama, em nome de Jesus, amém. Para terminar aqui, eu quero só ler com você Romanos 8, de 31 a 39, que é chamado de o Cântico da Vitória. Diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu só quero terminar, eu quero orar com você e orar por você, se você puder, onde você estiver, curve a sua cabeça. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, que é santa, que é perfeita, Senhor, que nos constrange, que nos mostra o caminho, que nos faz retornar ao caminho, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a Te amar acima de todas as coisas, Senhor. E que o Senhor nos revele, Senhor, a dimensão, a intensidade do quanto o Senhor nos ama, Senhor, para que possamos cada dia mais nos aproximar de Ti, Senhor, porque nós só podemos Te amar porque o Senhor nos amou primeiro. E eu Te agradeço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Tenham
um excelente resto de semana, uma excelente noite. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado essa noite? Essa palavra falou com você? Edificou sua alma? Valeu a pena você dar essa parada aqui na quarta-feira para que você lesse um pouco da palavra, orasse um pouco também, cantasse, prestasse o seu culto a Deus? Está com a sua alma renovada, cheia? Valeu a pena você ter ficado aqui conosco esse tempo? Sempre vale a pena, né? Eu quero te agradecer porque você esteve aqui conosco. Quero lembrar também que esse é um tempo nosso de generosidade. Pedimos que você continue nos ajudando para que essa obra continue funcionando, né? Abençoando pessoas. Eu quero mostrar aqui para você, colocar nessa tela aqui os nossos dados, né? A nossa conta bancária, o nosso CNPJ, para que você contribua com essa obra, para que você nos ajude a mantê-la. Pessoas dependem, né, da sua contribuição, da sua generosidade. Você pode dizimar se você quiser, você pode ofertar se você quiser, você pode ficar à vontade, né? Só não deixe de contribuir, porque durante todo esse tempo que nós estamos, nesse tempo difícil, nós não deixamos de abençoar pessoas, nós não deixamos os nossos missionários para trás. Nós estamos abençoando famílias, o nosso programa de cesta básica continua atendendo as pessoas e tudo isso só é possível porque você tem sido generoso, porque você tem sido fiel a Deus. Nós te agradecemos, a Igreja Cristã da Família da Penha te agradece cada oferta e cada momento que você devolve a Deus através do dízimo, né, aquilo que Ele tem te abençoado. E assim nós passamos esse tempo, graças a Deus, pagando todas as contas, investindo, né, para fazer essa transmissão aqui. Não foi fácil e a gente continua ainda com muitos desafios. Você sabe, em breve nós estaremos já com o nosso culto presencial. Vamos precisar de mais equipamento para poder fazer o culto aqui para quem puder estar conosco e também para quem vai ficar em casa assistindo, né, nesse primeiro momento aí. Então, haverá mais investimentos. Por isso pedimos, por favor, continue nos abençoando, porque sabemos que Deus, Ele tem sido fiel e Ele vai abençoar sua casa, abençoar as suas finanças, abençoar o seu dinheiro, para que você continue a prosperar. Amém? E não se desconecte essa semana, nós ainda temos alguns encontros nossos. Amanhã, quinta-feira, por exemplo, nós teremos o Hora Família. Estarei com o Celso numa live, se Deus quiser, né, e a tecnologia nos ajudar aí. Então fique ligado a partir das 19 horas. Na sexta-feira a gente tem a Pequena Família e no domingo o nosso culto da família às 10 horas. Então continue ligado, fique com Deus, fique bem e nos vemos em breve. Tchau.